Aleluia. Amém. Amém. A gente precisa entender como pano de fundo o que estava acontecendo, a fim de que a gente consiga ter uma compreensão maior. Então, esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram judeus. E eles haviam sido levados para a terra da Babilônia, junto com uma grande quantidade de judeus, numa época em que o rei Nabucodonosor invadiu Israel, Jerusalém, e levou um povo como escravo, como cativo. E entre estes, está lá agora na Babilônia, servindo ao rei Nabucodonosor, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram amigos de Daniel, que também servia ao rei. E é interessante porque, embora eles estivessem na Babilônia, num lugar onde há uma idolatria, num lugar onde não há os princípios de Deus, embora eles estivessem ali, aqueles jovens continuaram íntegros diante de Deus no meio da Babilônia, porque eles sabiam quem era o Deus deles, eles sabiam quem era o Deus de Israel. E nessa ocasião, o que estava acontecendo é que esse rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua de ouro muito alta, e ele ordena, e ele exige que todos os moradores da Babilônia, quando os instrumentos fossem tocados, que todos ali se curvassem diante daquele Deus, daquela estátua que Nabucodonosor havia construído. E foi feito exatamente isso, tocaram-se os instrumentos, todo o povo, todas as autoridades, todos estavam diante da estátua e todos se curvaram. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 jovens judeus, tementes a Deus, não se curvaram. E então, se levantaram alguns astrólogos e chegaram diante do rei e disseram: ó rei, o Senhor mesmo foi quem falou que se alguém nessa província não se curvasse diante da imagem que o Senhor levantou, esse tal seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Pois bem, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 jovens, não se curvaram. Então Nabucodonosor mandou chamar imediatamente os 3. E os 3 se apresentaram diante do rei. E o rei os questionou: vocês não se curvaram diante da imagem que eu mandei construir? E os 3 jovens disseram: nós não nos curvamos. O rei falou: pois eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou ordenar que se toquem os instrumentos. E quando os instrumentos tocarem, vocês devem se curvar diante da imagem do Deus que eu levantei. Sadraque, Mesaque e Abidnego olharam para o rei e disseram: ó rei Nabucodonosor, nós não nos curvaremos diante do teu Deus. E o rei disse para eles: eu quero ver o Deus que pode salvar vocês. E eles falaram: o nosso Deus, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, não tem problema. Mas diante dos teus deuses, nós não nos curvaremos. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu semblante mudou. E ele então ordenou que a fornalha, esse forno gigante, fosse então aquecido 7 vezes, numa temperatura 7 vezes maior do que era costumeiramente. E quando essa fornalha estava bem aquecida, ele mandou amarrar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que os seus soldados valentes os conduzisse até a entrada da fornalha. E os soldados levaram e jogaram os 3 lá dentro. A Bíblia diz que o calor era tão insuportável que os soldados do rei morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram ilesos diante da fornalha, dentro daquela fornalha. Mas a história não para aí. Nabucodonosor começou a olhar e a observar dentro da fornalha. E então ele chama os seus e ele diz: por um acaso nós não lançamos dentro da fornalha 3 homens? E falaram: sim, ó rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Nabucodonosor então exclama: pois muito bem, eu vejo 4 homens dentro da fornalha. Eles estão soltos, eles estão pulando possivelmente, eles não sofreram lesão nenhuma. Tirem-os daí. Então Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque, Abidnego, venham para fora. E os 3 saíram, gente, ilesos. Não queimou nada, não queimou nenhum fio de cabelo da sua cabeça. As cordas que os prendiam foram tiradas, queimadas pelo fogo, mas eles não sofreram dano nenhum. Eu quero falar nessa noite sobre as fornalhas da nossa vida. Eu quero falar nessa noite a respeito de situações em que nós enfrentamos. Eu quero tratar nessa noite a respeito da fornalha que eu e você, hora ou outra, vamos ter que enfrentar. Porque a fornalha, irmãos, aqui ela era literal, mas na nossa vida, nós também enfrentamos alguma fornalha que tem o objetivo de tentar nos fazer negar a nossa fé no Senhor. Nós também enfrentamos de tempo em tempo dificuldades, fornalhas que vão tentar nos tirar o foco daquele que um dia nos salvou. Mas o Senhor nos trouxe nessa noite para dizer: existe um propósito pelo qual Deus permite a fornalha de acontecer na nossa vida. É sobre isso que nós vamos ministrar essa noite, porque o nosso Pai Celestial, Ele é um Pai bom, Ele é um Pai que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O nosso Deus é um Deus que controla o universo, a terra, o céu, o mar, Ele controla tudo. Então por que Ele permite fornalhas na nossa vida? Existe um propósito pelo qual Deus permite que a gente seja lançado de tempo em tempo em algumas fornalhas. E Deus quer ministrar a nós nessa noite. Talvez você entrou aqui enfrentando uma temporada muito difícil. Talvez você olhe para a sua situação e você diga: eu estou dentro de uma fornalha. A situação em que eu estou passando é uma situação muito difícil. E parece que eu não vou resistir. Ei, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: não se preocupe, porque até no meio da fornalha eu posso passear, até no meio da fornalha eu posso cuidar de você. Deus tem propósito nas fornalhas. Irmãos, a nossa vida, ela é tranquila em alguns dias, mas existe alguns dias que não tem nada de tranquilo. É engraçado porque a gente vai dormir e está tudo bem. De repente a gente acorda no outro dia, nós estamos dentro de uma fornalha. E nós precisamos estar prontos e entendidos a respeito disso. Sabe por quê? Porque senão a gente começa a questionar a Deus. A gente começa a perguntar para Deus aonde o Senhor está. Por que eu estou enfrentando essa situação? Eu tenho sido fiel ao Senhor nesse mundo. A Babilônia está se estabelecendo em toda a terra. As pessoas estão virando as costas para Deus. As pessoas não querem obedecer a Deus. Mas Deus, eu tenho me mantido fiel ao Senhor, mesmo naquele emprego onde todo mundo está perdido. E Deus, eu estou numa fornalha, porque eu não quis me corromper. Eu estou numa fornalha, jogado numa fornalha, porque eu não quis me curvar àquilo que está todo mundo fazendo. Porque eu entendi que eu não sou da Babilônia, agora eu pertenço ao céu. Porque eu entendi que eu devo obedecer ao Senhor, o meu Salvador. Irmãos, e aí é nessa hora que parece que Deus perdeu o controle. É nessa hora que parece que não tem mais o que fazer. É nessa hora que parece que a gente vai morrer. Mas o Senhor nos trouxe à noite para nos dizer que a fornalha que somos lançados, porque temos sido fiéis a Ele, tem um objetivo, tem um propósito. E Deus, que é um Deus intencional, Ele não perde ocasião nenhuma. Amém? Eu quero começar então destrinchando com você do primeiro objetivo que uma fornalha tem.
primeiro objetivo é de fato provar a nossa fé. Irmão, crente bom é crente que tem a fé provada. Os crentes Nutella de hoje não querem ter a fé provada. Crente Nutella não quer passar por tribulações ou por aflições. Mas entenda bem, a nossa fé precisa ser provada. Havia um cântico antigo que nós cantávamos na igreja, que dizia que cada vez que a nossa fé ela é provada, o Senhor está nos dando a chance da gente crescer um pouco mais. Nós cantávamos e nós dizíamos que as montanhas e os vales, que os desertos e os mares, eles não são maiores do que o nosso Deus. Provar a fé. Agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem muita gente acreditando que o fato de vir à igreja é o suficiente. A gente tem falado muito disso aqui nesses últimos dias, não é verdade? Pois bem, entenda bem, que o que vai te proteger é a sua obediência a Deus. Você sabe o que é que te protege no dia mau? A tua obediência a Deus. É interessante porque Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na terra da Babilônia. Tinham sido levados como escravos para lá. Mas o princípio do Deus deles habitava dentro deles. Eles eram jovens, porém a verdade de Deus queimava dentro deles. Eles sabiam o que dizia a Torá. Eles sabiam o que dizia as leis de Moisés. Eles sabiam o que dizia a respeito dos mandamentos. E entre os mandamentos, existe lá: não adorarás a outros deuses, e nem a eles se curvarás. Então essa verdade, esse princípio, era instalado dentro deles. E agora, naquela terra, o que é que estavam querendo que eles fizessem? Se curvassem e adorassem a um outro Deus. Irmãos, por que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livrados da fornalha? Sabe por quê? Porque a obediência é quem te livra. É a obediência a Deus quem te guarda. Nós temos aprendido a palavra de Deus. Nós temos aprendido a respeito dos princípios que Deus estabeleceu. Mas, irmãos, é nessa hora de provação que a gente vai ter que provar se a gente de fato vai obedecer ou não obedecer. Todo mundo quer ser livrado no dia mau, mas aquilo que te protege é a tua obediência a Deus. O dia mau, ele é inevitável e ele vai chegar para todo mundo. Não importa o quão crente você seja. Aliás, quanto mais crente a gente é, parece que mais provado a gente também é. Mas aqueles 3 jovens decidiram permanecer o quê? Obedientes a Deus. Uau, se a palavra de Deus diz que eu não devo me curvar a outros deuses, se a palavra de Deus diz que eu não tenho que adorar a outros deuses, então eu não vou adorar. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às autoridades que Deus estabeleceu. E é fácil. Depende da autoridade que está sobre você. É fácil submeter a ela? É fácil, irmão? Quando é colocado, por exemplo, um presidente sobre a tua cabeça, que você não concorda com as ideias e os objetivos dele, é fácil se submeter àquela autoridade? Não, mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos submeter. Aliás, a palavra de Deus diz que a gente tem que orar e abençoar. Independente do que pensa a autoridade ou do que você pensa. Só que a palavra de Deus também diz que se uma autoridade exigir que você faça algo que Deus ordenou que você não fizesse, você não deve obedecer à autoridade, mas você deve então submeter a Deus. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam de ordem de um rei, de uma autoridade, ia contra aquilo que Deus havia estabelecido. Então, por isso, eles negaram e disseram: nós não vamos obedecer ao rei Nabucodonosor. Agora, o que a gente precisa entender é que
Quando você decide obedecer a Deus, você vai precisar arcar com as consequências. A consequência de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam qual era. Se a gente não se submeter a Nabucodonosor, ele vai nos lançar numa fornalha de fogo ardente. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: e se fosse você? E se você soubesse que a tua vida está em risco, você continuaria dizendo: eu não me prostrarei e não adorarei a teu Deus? Para ir para uma fornalha? Ou você iria pensar: não, Deus não quer que eu morra, Deus quer que eu viva, então eu vou me curvar. Não, Deus não quer que eu perca meu emprego, então eu vou me curvar. Eles estão falando para mim sonegar uns impostos aí, para eu ajudar eles a roubarem um pouco. Tá errado, Deus falou para a gente não roubar, mas eu vou me curvar. Porque Deus sabe que eu não posso perder o meu emprego. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de filhos de Deus nós temos sido nessa geração, gente? Qual é o tipo? Não, Deus entende. Deus vai entender. Deus entende? Aquilo que Deus falou precisa ser o quê? Obedecido. Mas e se isso custar a minha vida? Então, continue obedecendo. E se eu morrer? Você entende que é por causa disso que Jesus falou: não amem a vossa própria vida. Aquele que amar a própria vida vai perder a vida. Mas aquele que perder a vida por amor a mim, esse vai encontrar a vida. Irmãos, se somos filhos de Deus, nós precisamos aprender uma lição. A nossa vida não é muito preciosa nessa terra. Aliás, nessa terra o viver é Cristo. Diga: nessa terra o viver é Cristo. E o morrer? E o morrer? Então é melhor viver nessa terra ou morrer? Porque o morrer é lucro. Mas sabe por que a gente não quer morrer? Por que a gente tem medo da morte? Porque a gente ainda não tem certeza da nossa salvação. Queridos, Paulo diz aos Romanos: mas o Espírito Santo que habita dentro de vocês testificará que vocês são filhos de Deus. Quando o Espírito Santo convence você que você é filho de Deus, é claro que a gente quer viver, irmãos. É claro que a gente quer cumprir os planos de Deus nessa terra. Mas se tiver que morrer, para nós não é um problema. Aliás, a morte não é o fim para quem crê em Deus. Não é. Não é o fim. Irmãos, se tiver que morrer para obedecer, morra. Não abra mão de cumprir, de obedecer, porque a obediência te protegerá. Cristo falou: se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Se entrar alguém aqui agora com uma arma na mão, apontar para a nossa cabeça e disser: se você quiser viver, negue Jesus Cristo, o que você vai fazer? Não, mas eu sou filho de Deus. Tá bom, mas se entrar um cara com uma arma aqui e pôr uma arma na tua cabeça, o que você vai fazer? Você nega a Cristo ou você deixa ele te matar? Irmãos, é disso que nós estamos falando, é de cristianismo. Amém? E cristianismo não é vir no culto domingo e cantar glória a Deus, aleluia, e bater palma e ouvir uma palavra e ir embora. Cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo, cristão, é viver como Cristo. É se for necessário, eu entrego a minha vida, mas eu não abro mão de obedecer a Cristo, porque a minha obediência é o que vai me proteger. Obedeça a Deus e você estará protegido por Ele. Sabe por quê? Porque Deus não vai contra a palavra dEle. Se Deus falou faça e você fizer, Ele vai cumprir o que Ele falou que faria.
Mas a gente, sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente quer viver do nosso jeito. A gente quer viver da nossa vontade. E sabe qual é o pior ainda? A gente toma as nossas decisões, a gente faz de acordo com aquilo que a gente acha que tem que fazer, e tá tudo certo. E aí quando a gente faz, a gente ora e fala: Deus, abençoe isso aqui que eu fiz. A gente quer que Deus abençoe aquilo que nós fizemos. Os crentes hoje estão correndo atrás da bênção. Entendam uma coisa, irmãos. Bênção não é uma coisa que você corre atrás. Bênção é uma condição daqueles que estão com Cristo. Bênção é quando você aprende a viver no centro da vontade de Deus. Bênção, você vai ter bênção quando você viver no centro da vontade de Deus. Aonde você está hoje? É o centro da vontade de Deus? O que você está planejando para essa semana está no centro da vontade de Deus? Você já perguntou o que é que Deus acha disso? Ou você está tomando decisão por você mesmo? Ei, você tem um pai. Você tem um pai que estava no passado e que está lá no futuro. Ele sabe o que é melhor para você. Ei, nós temos um pai que fala. Nós temos um pai que dá direção. Nós temos um pai que aponta. Nós temos um pai que pode falar conosco. Então não tome decisão e depois peça a bênção de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Viva de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. E a bênção de Deus te seguirá, o que diz a palavra. Não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que vem atrás de você. Mas para a bênção vir atrás de você, você precisa estar em Jesus. E estar em Jesus é estar no centro da vontade de Deus para a tua vida. Estar em Jesus é obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. E então a bênção de Deus estará sobre você. Irmãos, pare de pedir a bênção de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pare de pedir a bênção de Deus. Alinhe a tua vida à vontade de Deus. Viva a tua vida de acordo com a vontade de Deus. Obedeça a Deus. E obedecer a Deus é fácil, irmãos? Uau, não é fácil, cara. Mas se você quer viver a bênção de Deus, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Não, Deus, eu me formei, agora eu quero abrir o meu próprio consultório e eu quero, Deus, ser um grande dentista renomado. Aí Deus olha para você e diz assim: que legal, mas não é isso que eu tenho para você. Ué, Deus, mas eu orei pela faculdade, o Senhor me trouxe paz, eu decidi cursar odontologia, agora eu estou formado então. Eu quero ser renomado. Aí Deus diz: então, eu queria que você se formasse mesmo. Mas é que eu quero te enviar lá para o meio da África como missionário, porque eu preciso que alguém cuide dos dentes das crianças que não têm recurso para pagar. Mas Deus, eu quero ser renomado. Aí Deus vai olhar para você e falar: você quer a minha vontade ou você quer a sua vontade? Você quer viver o meu plano para a tua vida ou o teu plano? E Deus vai esperar a gente decidir, irmãos. De verdade, Ele vai respeitar a tua vontade. Só que quando você estiver bem conceituado, com o seu consultório, talvez renomado como um bom dentista, não ore para Deus e diga: Deus, me dá a tua bênção. Porque a bênção de Deus não é uma coisa, a bênção de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Quando você está em Jesus, não sou eu quem vivo, mas... Porque agora não sou eu quem vivo, mas É difícil ouvir essas coisas, né, irmão? Mas é muito bom, porque Deus está se ensinando a gente. Não sou eu quem vivo, mas Desse bloco aqui ninguém consegue falar. Não sou eu quem vivo, mas é quem? Então você está pronto para pegar os seus planos e abrir mão deles?
se eles não estão encaixados no propósito de Deus para a tua vida, Deus está te convidando a fazer isso essa noite. Mas não deixe de obedecer a Deus. Por mais difícil que seja, mas eu incorro um risco de ir para uma fornalha. E ainda falaram que vai aumentar 7 vezes mais, vai ficar muito mais quente. Deus continua no controle de todas as coisas. Fique firme, porque a tua obediência a Deus vai proteger você. Então, a nossa fé, ela é provada, irmãos. De tempo em tempo, a nossa fé, ela é provada. E é na medida em que você decide, se você se curva a Deus e obedece a Deus, ou se você se curva à situação e faz contrário ao que Deus pediu para fazer, que você vai decidir se você vai obedecer ou não obedecer a Deus. Porque não sou eu quem vivo, mas é Cristo agora que vive em Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam disso muito bem. Você acha que eles não tiveram medo, irmãos, de serem jogados na fornalha? A Bíblia não diz que não. A Bíblia também não diz que sim. Mas a gente pode imaginar que sim. Eles estavam sendo ameaçados de morte. Mas eles decidiram obedecer a Deus. E isso protegeu os 3 na consequência que eles tiveram que sofrer. A fornalha tem o objetivo também, em segundo lugar, de nos santificar. Irmão, santificação o que é? Santificação é um processo de Deus na vida de todos aqueles que entregaram a vida para Ele. Nós viemos cheios de pecado para Jesus, sim ou não? E aí nós nos arrependemos, entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Para quê? Para nos santificar. Muito bem. Eu acho interessante porque quando eles são jogados dentro da fornalha, só uma coisa foi capaz de queimar: as cordas que aprisionavam eles. O cabelo não queimou. Os pelos da perna não foram queimados. Os sapatos não foram queimados. As roupas não foram queimadas. Mas as cordas que aprisionavam Sadraque, Mesaque e Abidnego, essas sim foram automaticamente dentro da fornalha destruídas. João Batista, ele começa a se movimentar antes de Cristo, se manifestar como Filho de Deus. E João Batista começa a batizar aqueles que iam se arrependendo. E aí João Batista diz assim: eu batizo vocês com água, mas está para se manifestar aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. João vai dizer o seguinte: e ele, Jesus, traz em suas mãos a pá, e com essa pá ele vai fazer separação entre a palha e o trigo. Embora alguns dos nossos irmãos acreditem que o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo se trata da mesma coisa, nós não acreditamos assim. O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito de Deus transborda a presença dele dentro de você. Falamos disso aqui sexta-feira, amém? Mas e o batismo com fogo, pastor? O batismo com fogo são as tribulações que nós vamos enfrentar na nossa caminhada cristã. E por que que esse batismo de fogo ele é importante? Porque é na hora que o chicote está estralando que a gente tem a tendência a quebrar o nosso coração orgulhoso e correr para quem? Quando ninguém pode fazer nada por nós, então é normalmente a hora em que a gente quebra o nosso coração cheio de orgulho e de soberba e a gente corre para quem? Para Deus. O batismo com fogo fala exatamente da importância de um fogo num ouro. O que é que refina o ouro? O fogo. É o fogo quem deixa o ouro
mais refinada. Irmãos, nós viemos para Cristo e nós somos preciosos como um ouro para Deus. Mas agora é necessário passarmos pelo fogo. O fogo é quem vai nos santificar. É o fogo. É no dia mau. É no dia em que você acha que você não vai ter mais força. É o dia em que você olha e você vê que se você não correr para Deus, você está perdido. E esse processo é muito comum na vida daqueles que vão se convertendo a Jesus. No começo da sua caminhada com Jesus, você vai passar por batismo de fogo. Vai. Porque é necessário que haja uma distinção entre a palha e o trigo. Irmãos, o único que pode fazer essa distinção entre quem parece ser e não é, e entre aqueles que de fato é aquele que conhece o som do coração de todos. O Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós, mas o fogo das tribulações tem a intenção de refinar a nossa vida, de permitir que Deus nos transforme um pouco mais. São as tribulações, irmãos, são esses momentos difíceis, de luta, de angústia, e parece que a gente luta, e luta, e luta, e nada dá certo, e nada se resolve, e a gente corre para um lado, e a gente corre para o outro, e nada é resolvido, e aí você olha para o céu, e aí você diz, se não houver uma intervenção de Deus, eu estou perdido. Então é a hora que a gente faz o quê? Que a gente baixa a crista, sim ou não? A gente é muito cheio de a gente resolve a nossa vida. A gente é muito cheio de não, eu tenho controle de todas as coisas. Não, eu já me planejei e está tudo sobre o meu domínio. E aí o batismo com fogo, essas tribulações, faz com que a gente baixe a crista. Faz com que a gente veja que a gente não é nada. Faz com que a gente reconheça que a gente precisa da misericórdia de Deus. Porque só Ele pode nos sustentar. E aí, quando nós corremos para Deus, o que acontece conosco? Começa um processo de santificação. Porque à medida em que você se expõe para Deus, que você rasga o teu coração para Deus, é à medida em que Deus começa a mostrar para você mesmo as áreas aonde precisa ser refinado na tua vida. Vocês lembram de Isaías? Isaías capítulo 6 diz, porque no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O Isaías está tendo uma experiência com a glória de Deus. Quando? No ano em que o rei havia morrido. Num tempo de dificuldade. Isaías entra no templo e ele vê Deus assentado num alto sublime trono. Isaías vê o que mais? Ele vê os serafins que cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Quando Isaías viu isso, Isaías automaticamente disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Quando a glória de Deus se manifesta, irmãos, quando você corre para Deus, Deus ele vem ao teu encontro, e é nessa hora, quebrantado, com o coração em arrependimento, que a glória de Deus se revela a você. É como se um holofote acendesse dentro de você, e você agora pudesse ter uma visão panorâmica de dentro do teu interior, de áreas em que estava apagada, oculta, e agora com essa luz da glória de Deus dentro de você, você consegue perceber o quão invejoso você é. E você começa a perceber o quão mentiroso você também é. E você começa a perceber o quão trapaceiro você também é. E é nessa hora que você olha para Deus e olha para você, e você também diz, ai de mim.
porque eu sou um homem pecador. Então, o fogo, irmãos, ele santifica. O Senhor tem o interesse de que o povo dele passe por um processo de santificação. Por quê? Por que Deus quer que a gente seja santificado? Porque a própria palavra de Deus em Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então não se trata apenas de entregar a vida para Jesus. Esse é o primeiro passo, obviamente, é o mais importante. Mas se trata de você permanecer fiel, firme, mesmo no batismo com fogo. Nossa, mas parece que eu estava perdido nesse mundo, estava tudo bem, eu tinha um bom emprego, eu ganhava um bom salário, eu me converti no domingo, eu entreguei minha vida para Jesus no domingo. Nossa, eu senti uma paz, uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Eu fui embora do culto cheio de alegria, de gratidão, querendo conhecer a Deus, e já comecei a ler minha Bíblia. E na segunda-feira eu fui trabalhar e eu perdi o emprego. O que é isso? Um dos jovenzinhos que se converteram na nossa igreja lá em Pernambuco, chegou em casa todo feliz, dizendo para os pais: olha, eu me converti a Jesus, eu conheci a Jesus, vai ter batismo e eu vou me batizar. Sabe o que os pais falaram? Se você se tornar crente, você não será mais o nosso filho. E aí? O que fazer? Fala para ele: então não aceita Jesus mais não. Não precisa não, povo, Deus entende. E aquele jovenzinho olhou para o pai e para a mãe e disse o seguinte: eu amo vocês, mas eu conheci alguém que me ama, que me perdoa e que me aceita, e eu não vou abrir mão de ser chamado filho de Deus. Tiver que me mandar embora, pode me mandar. Se tiver que me pôr para fora de casa, pode me pôr. Pai, mãe, eu conheci um amor que superou todo o meu ser. Eu conheci a Jesus. E no fim das contas, irmãos, os pais mandou embora. E se ele tivesse negado a Jesus aquele dia, falado: então tá bom, pai e mãe, eu não vou mais seguir a Jesus. São um batismo de fogo. É a mesma coisa, Jesus olha para você e fala: você então me ama, você agora dá a sua vida para mim, então eu posso saber que você confia em mim. Pode, Senhor, pode, eu confio. Na segunda-feira você cai doente. É o batismo de fogo. É a única maneira de provar quem é daqueles que acham que são e na verdade não são. Irmãos, então a fornalha, ela tem o objetivo também de nos santificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Embora o fogo da fornalha tivesse o poder de queimar apenas aquilo que amarrava Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele fogo não foi capaz de tocar num fio de cabelo deles. Sabe por quê? Porque é no fogo que nós somos aprovados. Quando você é provado, você pode passar pelo fogo sendo aprovado. E quer saber mais, irmãos? Vai passar. Não, mas eu estou desempregado, pastor, há 5 meses. Vai passar. Não, pastor, é que meu casamento está indo de mal a pior. Vai passar. Sabe por quê? A Bíblia diz que tudo passará. O que permanece apenas é o amor e a palavra de Deus. Então vai passar, meu irmão. Fica firme, porque vai passar. Talvez você já esteja dentro da fornalha. Fica firme nessa fornalha. Deixa Deus te santificar. Deixa Ele quebrar as cordas que te amarram. Você vai viver como um ouro refinado para a glória de Deus. E quando você sair dela, todos vão ver a glória de Deus na tua vida.
Fica firme! Fica firme! Porque se o ouro não for refinado, ele não resplandece. E nós fomos chamados para resplandecer a glória de Deus. Então deixa o fogo te refinar. Quanto mais refinado você for, quanto mais provado você for, maior será a tua fé. Mais com Cristo você vai se parecer. E mais as pessoas vão olhar para você e vão ver como um espelho a glória do Senhor refletindo na sua vida. Não desanima, meu irmão. Vai passar. Tudo passa. Só não passa a palavra de Deus e o amor dele. A tristeza passa. A decepção passa. O desemprego passa. A dor passa. O luto passa. Mas Deus e a sua palavra permanecem para sempre. No processo, fique firme. Deus está refinando você. E você manifestará a glória dele. E você manifestará a glória dele. Mas para a gente terminar, a fornalha também tem o último objetivo, no meu ponto de vista, essa noite, que é trazer experiências com Deus. Irmãos, se você nunca ficar enfermo, passar por uma fornalha de fogo para ser provada, como é que Deus vai te curar? Para que você tenha testemunho para contar. Se você nunca enfrentar um desemprego e ter que ver Deus intervindo sobrenaturalmente, que testemunho você vai ter para contar? Se você que é estéril, não orar e não buscar ao Senhor, até que Ele faça algo sobrenatural e te dê filhos, que testemunho você vai ter? Filhos de Deus são marcados por experiências com Ele, porque eles têm testemunhos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, embora não estivessem no melhor lugar, no ponto de vista humano, que era dentro de uma fornalha, foi lá dentro que eles puderam ver o próprio Jesus dançando com eles no meio do fogo. Os filhos de Deus são marcados por experiências com Deus. Os filhos de Deus carregam dentro no seu próprio corpo cicatrizes daquilo que viveram de experiências com Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego puderam contemplar aquele que ainda não tinha se encarnado como homem, dançando no meio do fogo. Porque quem estava lá era Jesus. Jesus nasceu muitos anos para frente. Mas naquele dia, por causa da fidelidade, da obediência, Jesus fez questão de ir lá no meio da fornalha dançar junto com aqueles três. Irmãos, Jesus prometeu que Ele estará conosco por todos os dias da nossa vida. Seja numa montanha de vitória, seja num vale de sofrimento. Ele disse que estaria com aqueles que creem nele. Ele prometeu que vai estar com aqueles que obedecem a Ele. Ele prometeu que vai estar com aqueles que são fiéis a Ele, que abrem mão da sua própria vida por amor a Ele. Ele disse que estaria conosco, irmãos. A experiência de Sadraque, Mesaque e Abidnego só foi possível porque eles estiveram dentro daquela fornalha. Sabe essa fornalha que você está enfrentando hoje? É um ambiente propício para que você veja Jesus dançando com você lá dentro.
E para que você passe por ela, saia de lá testemunhando que o Deus da tua salvação é um Deus que entrou na fornalha com você, é um Deus que livrou você de ser queimado pelo fogo, é o Deus que cuidou do teu sapato, da tua roupa, do teu cabelo, dos teus pelos, da tua sobrancelha, porque Ele não dorme, Ele não cochila, e quando Ele tem que entrar, Ele entra em fornalha, Ele entra em cova, Ele entra em abismo, e lá Ele vai estar com você. E se Ele está com você, está tudo bem. Está tudo bem. Porque é melhor estar no deserto com Ele do que estar num lugar de vitória sem Ele. Prefira a presença de Jesus. Prefira. É na fornalha, irmãos. É no fogo queimando que você pode ver Jesus com você. Não está na Bíblia. Mas eu tenho certeza que Sadraque, Mesaque e Abednego, possivelmente quando viram Jesus lá dentro com eles começaram a cantar e a dançar no meio do fogo. Sabe o que Deus quer fazer conosco nessa noite? É nos trazer motivos da presença dEle no nosso meio. Trazer motivos para que eu e você dance, cante, mesmo em meio ao fogo. Porque a fornalha não é para te matar. A fornalha não é para me matar. A fornalha é para gerar experiência. É para que eu possa declarar: eu provei, eu vi, o Senhor é bom! Ele é bom! O Senhor é bom, Ele não me deixa, Ele não me deixa, Ele não te deixa, porque Ele é bom. Eu provei, eu vi que o Senhor é bom. Fica firme, Ele está vindo dançar com você no meio do fogo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Quando passar tudo isso, vão poder dizer o que aconteceu. Você vai dizer: Jesus veio e dançou comigo no meio do fogo. Ele não me deixou sozinho. Ele é Deus. Ele me livrou. Ele me guardou. Ele agiu em minha vida. E por isso eu estou aqui. Quais são as marcas que você carrega no teu corpo, meu irmão? Quais são as marcas que você carrega na tua vida como cristão? Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa provar. Porque quando você provar, você vai ver que Ele é bom. E quando você ver que Ele é bom, você vai começar a dançar com Ele no meio dessa fornalha. E você vai dizer: se o túmulo não foi capaz de deter Jesus que ressuscitou dos mortos, não vai ser a fornalha capaz de me matar também, porque o meu Redentor, Ele vive. E se Ele vive, Ele está aqui. E por que Ele está aqui? Porque Ele veio dançar com você no meio do fogo, para te dizer: você não está só. Você não está só, você não está só, você não está só. Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aqui. Se houver alguém que crê, fique de pé. Vamos irmãos, vamos dizer que a gente crê nele. Vamos adorá-lo nessa fornalha. Seja com dor. Ai, pastor, mas está doendo tudo. Seja com dor. Essa é a tua fornalha. Você vai dançar na dor. Porque aquele que tem os olhos como chamas de fogo, ele não dorme. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo, ele é Jesus. E Ele está aqui. Isso não vai passar desapercebido. O teu Redentor vive.